o país quebrou. Nós, com a nossa irresponsabilidade do PT, do Partido dos Trabalhadores, quebramos o Brasil. Começar dizendo que a direita tem cara, a direita tem nitidez. E para aqueles que estão nos ouvindo agora, a direita ela defende, por exemplo, o livre mercado, ao contrário da esquerda, que intervém de maneira absolutamente atabalhoada na economia e gera o que nós estamos assistindo de compadres e de apaniguados políticos ocupando cargos públicos, sem nenhuma capacidade de fazê-lo, gerando a corrupção, o prejuízo, o desvio do recurso público. Então, nós, ao contrário, defendemos que haja uma profissionalização dessa gestão. A direita defende a desregulamentação e a desburocratização da máquina pública. Nós entendemos que o excesso da burocracia, na verdade, gera a facilidade, a dificuldade para se vender a facilidade. É muito comum se encontrar determinados burocratas que, por trás de um carimbo, na verdade, extorquem o cidadão comum. E a direita defende a desburocratização e a desregulamentação. Nós defendemos, por exemplo, o direito à propriedade privada. E a esquerda, infelizmente, defende de uma forma, eu diria quase que unânime, né, o ataque à propriedade privada através, por exemplo, do MST, da invasão das propriedades, com a suposta justiça social ao arrepio da legislação. Nós defendemos a direita a liberdade econômica, o direito de empreender, né, que está sintonizado com o que pensa a maioria da sociedade brasileira, que não quer ser seletista, que não quer se integrar num sistema arcaico, bizarro, que é oriundo do fascismo de Benito Mussolini, com a célebre Carta de Lavori, defendida com unhas e dentes pela República Sindical do Partido dos Trabalhadores. A direita defende um Estado necessário, um Estado que serve à população, que não é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados, como é o caso hoje do Partido dos Trabalhadores, que transformou 23 ministérios em quase 40. Falta só um, para a gente ter a célebre frase, né? Só falta um para os 40, tem 39. E eu desafio aqui a alguém dizer o nome de 20 que não sejam os líderes do governo, né? Então nós defendemos ao contrário, um Estado que serve à população e não se serve da população. Nós defendemos o mérito. O mérito significa que aquele que tem a capacidade de produzir, ele se apropria do resultado dessa produção. Ela não é repartida através de um pacto da mediocridade, que na verdade suprime a produtividade, que inibe o crescimento econômico, que comprime a possibilidade de sermos um país diferente do que de fato somos, com essa síndrome do coitadismo. A direita, ela defende a redução da carga tributária, na contramão do que preconiza esse governo, que ao invés de fazer o seu dever de casa, de cortar gastos, de fazer a sua parte no sentido de equilibrar o orçamento e gastar o que efetivamente arrecada, nós vivemos aqui acima do cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque é renitente este governo apresentar um orçamento superestimado na receita e subestimado nas despesas. E durante o ano, após a publicação do relatório quadrimestral, via de regra, o governo vem correndo atrás de receitas não recorrentes, ou seja, que não se repetem no ano subsequente. Isto é uma teoria fiscal que eu chamo do Frankenstein, né? Do puxadinho, da improvisação, do populismo exacerbado que tanto mal faz à população brasileira. A direita, meus amigos, defende a responsabilidade fiscal, pelos mesmos argumentos que declinei anteriormente, e principalmente, e talvez aqui nós tenhamos uma direita do ponto de vista de mercado liberal, mas do ponto de vista de valores conservadores, existem muitas formas de direita, essa que eu defendo, é uma direita que tem esse viés do ponto de vista liberal, mas que defende valores que Vossa Excelência, inclusive, de uma maneira implícita, defendeu aqui, que é a família, né? Que é o direito à vida,
né, que são valores que repugnam essa política de desencarceramento desenfreado, de se passar a mão na cabeça daqueles que cometem crimes, como se fossem eles as vítimas da sociedade, sem levar em consideração que o crime, ele não pode ser tolerado, ele pode ser e deve ser combatido de uma maneira, inclusive, profilática, mas não se fazendo de conta que ele não existe. Então, essas são as bases do que nós defendemos como direito. E aí, meus amigos, é importante falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Na semana passada para cá, nós vimos uma espécie de mudança de inflexão da forma como o governo está se comunicando com a sociedade. Desse presidencialismo de coalizão, que me parece que era confortável para este governo, ao enfrentamento ao Congresso Nacional sobre o argumento de que o Congresso defende os ricos e o governo defende os pobres. Nada mais falacioso e nada mais enganoso. Mas nós vivemos no momento das narrativas. Tivemos, por exemplo, uma fala do eminente senador Humberto Costa, onde ele dizia: nós queremos o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Vamos para a realidade. Em 2023, nós tivemos 144 bilhões de reais, eminentes senadores, 144 bilhões de reais de lucro, dos principais bancos brasileiros, o maior índice de lucro da história do país. Mas não foi só isso, não. Isso se repetiu em 2024, chegando a perto de 180 bilhões de reais. Este governo que diz que combate os ricos ou que defende os pobres, ele se apropria do recurso da sociedade brasileira para transferir para aqueles que, na verdade, o financiam, como aconteceu na eleição anterior, quando de forma praticamente majoritária Faria Lima votou no então candidato a presidente Lula da Silva, sobre o argumento de que ele representava uma espécie de consenso da sociedade contra os arreganhos autoritários do então presidente Jair Bolsonaro. Ninguém deu mais dinheiro para rico do que Lula. Vejam, por exemplo, a questão dos subsídios, que nós combatemos aqui por diversas ocasiões. Nós tivemos um aumento só neste governo do presidente Lula de quase 70 bilhões de reais a mais de subsídios acrescidos no orçamento do Brasil por ano. Nós estamos falando de quase 300 bilhões em 4 anos. Nós estamos discutindo aqui 10 bilhões do IOF. 10 bilhões do IOF contra 300 bilhões dado aos ricos, porque esse é o discurso do governo. São os ricos que recebem os benesses da sociedade. E o governo sequer tem o discernimento ou o cuidado de fazer a separação necessária. Porque nesse recurso, tem o recurso, por exemplo, do Simples, de pessoas que precisam ser incentivadas para fazerem a sua parte na elaboração, na construção da riqueza da nação. Nós estamos falando, por exemplo, de uma situação em que em 2024, este governo que diz que defende os pobres e que fez uma série de políticas populistas que se voltaram contra ele mesmo, porque quando foi apresentado agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, o governo não teve sequer o cuidado de mandar para este Congresso Nacional ou para a imprensa brasileira os seus representantes, o ministro da Fazenda ou a ministra do Planejamento. Foi o terceiro escalão dizer o seguinte, senhores: o país quebrou. Nós, com a nossa irresponsabilidade do PT, do Partido dos Trabalhadores, quebramos o Brasil. Nós criamos uma regra por ocasião do arcabouço fiscal em que o crescimento da receita seria um indexador para o piso da saúde e da educação. Muito bem, em 27 nós não poderemos cumprir o piso. Nós criamos uma regra que dizíamos que íamos ajudar os pobres de crescimento real do salário mínimo. Pois muito bem, nós estamos estourando a Previdência e o BPC com esta regra e nós não podemos permitir ou não podemos evitar que em 2024 nós tivemos um maior aumento de inflação para produtos de primeira necessidade que são consumidos pelos pobres. Robin Hood às avessas, dá com uma mão e tira com as duas de volta, penalizando os mais frágeis na sociedade brasileira. Este é um governo de faz de conta. Nós assistimos agora o ministro Haddad, aquele que disse que passou 2 meses estudando economia, dizer, não só o PIB cresce, o que está acontecendo, isso aqui é literal, tá? O que ele falou no Twitter.
Não é só a menor taxa de desemprego da história, não é só a menor pobreza desde 2012. Além disso tudo, atingimos a melhor distribuição de renda da nossa história. Há muito o que fazer e estamos no caminho certo. Caminho? Esse é o mesmo caminho de 2015, do governo Dilma II. Naquela época, então o presidente Dilma falava a mesma coisa. Nós estávamos em 2014 mascarando a crise que se avizinhava em função do descalabro e da temeridade com que a política fiscal no Brasil era conduzida. Eram as menores taxas de desemprego, era o crescimento proporcionado pelos incentivos dados à economia de forma absolutamente artificial. Aliás, nós vamos votar aqui 2 medidas provisórias. E olha que engraçado. Numa, o governo mexe com a questão do fundo social que é gerado pelos recursos do pré-sal. E diz o seguinte: vamos ajudar a economia brasileira alterando as regras do Minha Casa Minha Vida, que financiava habitação para baixa renda, menos de 3 salários mínimos. Vamos começar a financiar agora R$12 mil. Quanto isso significa do PEA, da população economicamente ativa? Nós estamos subtraindo recursos de forma parafiscal, fora do arcabouço, fora dos parâmetros fiscais do Brasil, aumentando a dívida pública, diminuindo nosso superávit para financiar a classe média. Por quê? Porque o populismo desse governo quer, na verdade, aumentar o seu índice de popularidade, e mesmo que para isso a gente sacrifique as gerações futuras. Porque quando foi criado o Fundo Social, era para a questão educacional, era para a saúde, era para equalizar o preço do combustível, que está caro. Mas o governo está dizendo agora que não vai mais equalizar o preço de combustível. Pode deixar o diesel alto, pode deixar a gasolina alta, porque agora a gente está preocupado com a melhoria da popularidade do presidente Lula, com aquele grupo de pessoas que não gostam dele, que é a classe média. Aí a outra medida provisória. Vamos usar o Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro? Vejam, senhores, como contrapartida para um financiamento privado. Você sabe quanto os bancos estão cobrando por essa intermediação? Quase 4% ao mês. Se está subtraindo do trabalhador brasileiro o recurso do Fundo de Garantia para fazer frente a um empréstimo com o seu dinheiro, garantia do seu recurso, a 4% para o sistema bancário. E este governo fica dizendo que é a favor dos pobres e contra os ricos, quando faz uma transfusão direta de recursos dos pobres para os ricos, dando a esses bancos uma condição diferenciada de ganhar recursos sem fazer nenhum esforço, porque já há garantia de que não haverá nenhuma inadimplência. Meus amigos, desculpem a minha ênfase, mas nós não podemos ficar calados, assistindo, por exemplo, um aumento de arrecadação que bate recorde em cima de recordes. E mesmo assim, esse governo consegue catapultar as despesas acima do crescimento da arrecadação. E não se espantem, a arrecadação cresce em função do aumento de impostos e de taxas que é imputado ao trabalhador brasileiro. Quando o governo diz que está aumentando o IOF para taxar os ricos, o governo esquece de dizer que quem vai fazer um crediário na Casa Bahia está pagando IOF, que quem usa o cartão de crédito está pagando IOF, ou seja, o pobre está sendo imputado para fazer frente a este desgoverno que não tem responsabilidade com a sociedade brasileira, que não tem projeto de país. O seu único projeto é a reeleição, mesmo que para isso o país esteja destroçado do ponto de vista fiscal e econômico. Quem vier depois, que apague a luz e feche a porta. Esse filme nós já assistimos, e assistimos com Dilma II, e está repetindo agora em Dilma III. É realmente uma situação que parece aquele filme ruim que nós assistimos e somos obrigados a assistir novamente. Eu espero que a sociedade brasileira, que já despertou, possa fazer a sua parte para evitar que esse descalabro e esse desgoverno continue nessa trilha da destruição do país. Mas o fato, senhor presidente, senhores senadores, é que de uma forma muito enfática a população brasileira está dizendo não ao aumento de impostos, está dizendo não a essa apropriação da sua produtividade e da sua riqueza, está dizendo não a esse modelo em que os apaniguados e os clientes de ocasião ocupam a máquina pública, não em função de um projeto de país, mas em função da perpetuação de um partido no poder. Vou dar uma parte àqueles que me solicitaram, inicialmente ao
Bagatro, depois ao Marco Rogério, depois ao Flávio Bolsonaro e aqueles outros que quiserem a parte A.